galera! Visões Periféricas Podcast. Tamo junto mais uma vez. Vamos falar dos resumos da semana hoje, né, mano? Trocar uma ideia aí com o nosso amigo Fábio Santos e Vânio Pinheiro, né, mano? E eu, Jânio Trajano, vamos trocar uma ideia hoje. Deixa seu like logo no começo aí, compartilha o vídeo. E no final, se não gostar, deixa o dislike, né, mano? E comenta sobre os assuntos aí. Vamos começar falando hoje, mano, logo de Olimpíada, né, mano, que tá rolando aí. Ivânio já tá com umas pautas boas pra começar a falar. Então vai, solta a voz, Ivânio. Beleza, salve, salve, galera, beleza? E é isso aí, no Visões Periféricas a gente vai comentar um pouco sobre esses temas aí. E aí, começando já sobre as Olimpíadas aí, como a gente tava falando aqui nos bastidores aqui, e é muito louco, o Jânio falou que lá em Portugal ele não tá vendo muito falar sobre Olimpíadas e tal, e aqui no Brasil se fala muito. Aí já eu e o Fábio que a gente pode, tá? O Fábio não tá acompanhando muito, mas eu tô acompanhando legal. Eu acho que isso acontece porque em Portugal, isso não que não seja uma coisa importante, só que já seja uma coisa cotidiana, as crianças já entram nas escolas e lá eles participam já de práticas, né, que podem ser utilizadas até para as Olimpíadas, então não é uma questão assim diferenciada. E já aqui no Brasil não, aqui no Brasil você tem guerreiros, né? Crianças que nascem na periferia, que têm o sonho de ir para as Olimpíadas e não tem incentivo de nada, correm atrás à torta e à direita, de qualquer maneira, e vai lutando com as suas próprias forças e com seus próprios recursos. Hoje mesmo eu estava vendo aí um dado aí de pessoas que vão para as Olimpíadas e precisam fazer vaquinha para ir representar o seu país fora do Brasil, certo? Então, quando essas pessoas perdem lá, não conseguem atingir as medalhas, né? A tão sonhada de ouro, prata, bronze também, as pessoas ficam muito felizes. Mas quando essas pessoas perdem e não conseguem alcançar nenhuma dessas três, eles já são vitoriosos, já são campeões. Já são campeões porque eles lutam sozinhos, sem incentivo de nada, de ninguém. Claro que tem alguns no meio aí que tem condições, tem dinheiro, claro que eles vão ter todas essas possibilidades de praticar os esportes que levam eles até lá. Mas esses que não têm esse dinheiro, esse recurso, e chegam lá, a medalha de ouro já está no peito quando ele entra no ônibus ou no avião para chegar até onde ele vai disputar. Então é um pouco disso que eu queria falar hoje, e parabenizar todos aqueles que ganharam, e ainda mais aqueles que não conseguiram. Beleza, gente? E aí vamos nessa aí. Vamos mandar para frente aí, Fábio, se vocês têm alguma coisa a falar, o Jânio. Boa, Ivânio. É isso aí, né, cara? Quando a gente vê as Olimpíadas começarem, né, e começa a ver os resultados, quando você olha para o ranking, né, das Olimpíadas, a gente sempre vê os países aí de primeiro mundo, os países mais desenvolvidos, que investem mais em educação, em primeiro lugar. Então, isso aí tem um porquê, né? Então, como cada país investe no esporte, na educação, no lazer também, que também envolve o esporte, né? O esporte também ele é um lazer, ele não é só uma profissão. Então, esse é o reflexo das políticas públicas praticadas em cada país. Isso aí é básico. Então, você sempre vai ver os mesmos países no ranking. Apesar de ter alguns países também subdesenvolvidos, né? Com pessoas que têm características físicas próprias também para alguns tipos de esporte, como de corrida, que a gente vê vários países que são subdesenvolvidos, mas que têm grande destaque nas Olimpíadas. Mas no contexto geral, a gente vê mesmo um nível de investimento de cada país, e cada país que tem um investimento maior em esporte, ele vai ter os seus rankings melhores nas Olimpíadas, isso é básico. Mas o assunto que eu queria trazer hoje era outro. Eu acho que aqui no Brasil ele é mais importante, não tanto como deveria, né? Eu acho que depois de tantos anos com uma urna eletrônica que é a mais segura do mundo, né? A gente é referência mundial em eleição. A gente está falando em voto impresso, cara. Então, assim, a cada momento aqui no Brasil, a gente está ressuscitando um fantasma. O fantasma do comunismo, o fantasma da ideologia de gênero. Então, cada dia a gente se depara com a cortina de fumaça. A gente fala que aqui no Brasil a gente morre de qualquer coisa, menos de tédio, né? Porque tédio a gente não passa aqui, a gente passa nervoso, bastante nervoso. Isso é normal. Então, eu vou falar um pouquinho do sistema das urnas, né, cara? Porque, assim, o senhor desse presidente, quando eu falo desse presidente, não é por causa do meu desprezo, não, gente. Não é só por causa do meu desprezo. Deixa eu até me corrigir, não é só por causa disso. É porque ele presta um desserviço à nação. É um desserviço quando ele desacredita nas instituições, quando ele desacredita de todos os outros poderes que envolvem, né, que foram intitulados dentro da nossa Constituição, né, a divisão dos poderes, quando ele invade, quando ele desacredita os outros.
E assim, gente, então assim, no básico, essa família Bolsonaro, ela foi eleita durante 30 anos. 30 anos eles foram eleitos na mesma urna. Engraçado que depois de 30 anos, agora que ele vem dizer que o sistema não funciona, quando ele sabe que a próxima eleição é muito provável que ele talvez não vá nem para o segundo turno. Eu sou bem otimista nesse ponto. Né? Para mim é um otimismo. Tem gente que acha que ele está lá pau a pau com o Lula. Eu discordo disso. Se a gente faz uma pesquisa mais profunda mesmo, a gente vê a decepção que as pessoas estão. E aí, quando você vê as pautas importantes dessa base extremista que ainda mantém, que a gente fala assim, mas quem é essa base, né, que mantém? A gente sabe que tem muita... tem uma base aí neonazista que apoia, realmente, porque quando você fala de preconceito racial e a pessoa era uma racista mesmo, de carteirinha, sempre deixou isso aí bem implícito nas falas deles enquanto deputado federal, sempre deixou, sempre disse, ele bateu no peito numa entrevista, falou que era homofóbico, e então tem um público que é pequeno no Brasil, mas barulhento, que ainda atende, né, ainda atende por esse presidente, né? Esse presidente representa essa base. Então tem essa pequena base sólida que é barulhenta. E quando você fala, a gente está com mais de 550 mil mortes aqui no Brasil. 550 mil mortes. A gente tem 14 milhões de desempregados. E aí tem um povo que vai amanhã nas ruas para defender voto impresso, cara. Então, qual é a prioridade desse povo? É se perpetuar no poder, é ter lá aquela representatividade que eles nunca tiveram. A gente sempre fala que que esse presidente que a gente tem hoje, ele deu vozes aos babacas, e aconteceu isso. Tem muita gente que realmente, às vezes, não está dentro desse quadro, não vou dizer que todo mundo votou no Bolsonaro babaca, isso aí não é bem assim, tem muita gente que foi iludida, que foi enganada, e ainda continua sendo enganado, né? Porque existe uma rede por detrás disso, de fake news, que só propaga o que eles conseguem maquiar e traduzir como benefício desse governo que a gente não consegue enxergar. Inaugurar uma ponte, né? A gente fala que o presidente ele tem uma agenda de vereador. Quando ele sai lá de Brasília para ir lá no Nordeste inaugurar uma biqueira de água, por exemplo, né? Uma bica de água, cara. Não dá. Então, assim, então tem esse fator impossível. Agora que eu sei que eu tô falando pra caramba, a gente sempre fala isso, que o Ivânio fala mais que todo mundo, mas eu não fico atrás disso. Mas é que o assunto é bem complexo. E para falar, voltando a falar da nossa urna eletrônica, ela tem 30 barreiras de segurança. 30. Então, e ela não, em nenhum momento da eleição, ela é conectada à internet ou à energia. Então, você tem uma noção. Então, ela não tem como você, um hacker, não tem como você chegar a essa urna eletrônica. Aí, quando fala de voto auditável, né, que aí depois eles mudaram. A gente quer um voto 100% auditável. Ele já é auditável, porque cada partido ele envia um fiscal para cada departamento eleitoral, para cada colégio eleitoral, e esse fiscal ele vai acompanhar os extratos de todas as urnas. Esse extrato já é impresso. Então, todo partido tem. Então, por que será que só um pequeno grupo está recusando as urnas eletrônicas? Porque eles já sabem que vão ser perdedores e não querem aceitar. O problema do Brasil é que a maioria, né, eu não me coloco nesse grupo, a gente é mais torcedor do que eleitor. E a gente tem que deixar disso. Porque a gente tem muita gente passando fome, a gente tem muita gente desempregada, a gente tem diversas necessidades do país. Se a gente tivesse já todo mundo com a segunda vacina tomada, a gente já tinha retomado a economia, não tinha empresa que tinha fechado. A empresa que fechou não foi por causa do lockdown, foi por causa da falta de vacina. Isso aí tem que ficar bem explícito, para que as pessoas entendam que se hoje você está desempregado, se você está passando fome, se você não tem nenhum tipo de condição de se manter, é por causa desse presidente que é um desserviço à nação. E é isso aí, pessoal. É isso que eu queria falar sobre o voto impresso. Que é uma pauta absurda, que a gente não deveria nem estar falando disso. Boa, boa. É o seguinte, mano. Eu vou falar rapidinho aqui também sobre a Olimpíada, porque eu queria fazer uma crítica sobre uma situação. O que acontece? Essa menina do skate, né, um exemplo que eu vou dar, ela ganhou a medalha e tal. Quando ela chegou na cidade dela, os políticos foram querer tirar foto, querer fazer festa. Ela recusou. Não sei se foi por atitude dela, também pode ser, ou por orientação dos pais. Eu vi uma entrevista do pai dela falando que sempre procurou a Secretaria do Esporte
da cidade dela para tentar ter um apoio, né, e tal, e também de empresas privadas, para tentar ter um apoio, e que o Ivani falou, não tem dinheiro para viajar, porque quando vão para a Olimpíada, eles têm que pagar do próprio bolso se não tiver um apoio. Então, às vezes, a pessoa não consegue. Beleza, a pessoa conseguiu, com todo esforço. Ela chegou lá, agora vem o pessoal liberal, cristão, cidadão de bem, né, com aquele discurso de merda, falando de meritocracia. Ah, tá vendo? Dá para vocês verem que o Estado não precisa ajudar, a menina não precisa de ajuda do Estado e conseguiu chegar lá. Mano, o que eu digo é o quê? No meio de 1 milhão de skatistas que existe, uma conseguiu, para os caras já é uma meritocracia. Deveria ter ajuda do governo para várias crianças poderem ter essa mesma oportunidade de chegar lá. Ajuda do Estado, ajuda de empresa privada, do jeito que for, entendeu? Mas para os caras, não. Uma pessoa chegando, já tá bom demais. Eu já tive um amigo bolsonarista que falou para mim, eu tenho um amigo negro da favela que conseguiu fazer faculdade sem a ajuda dos planos do governo do Lula. Falei, mano, no meio de uma favela inteira, uma pessoa só conseguiu fazer faculdade, você acha que isso aí é bom? Deveria todas as pessoas estar fazendo faculdade, não só uma pessoa. Então esse papo de meritocracia, eu acho horrível, por causa desse tipo de atitude. E as pessoas que conseguiu, que nem essa menina, recebem aplauso. O Ivani já citou isso. E os que não conseguiram, que tentou, não teve ajuda do Estado, não teve ajuda de empresa privada, é esquecido? Não são atletas? Não merecem também o respeito? É complicado isso daí. Por isso que, às vezes, a gente acha meio... Vai perdendo mesmo a vontade de assistir essas coisas, né, mano? Porque a gente sabe que é muita hipocrisia, muita falsidade. Já pulando pro lado da urna eletrônica, mano, isso aí pra mim é uma piada, velho. É uma piada. Até porque você vê o Bolsonaro, que é um super apoiador do Donald Trump, né? E lá nos Estados Unidos, é engraçado pra caralho. Lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, ele fala que tem fraude no voto impresso. Tá ligado? Ele fala que é fraude, ele quer voto, ele quer voto eletrônico. E o Bolsonaro que tá aqui, que é apoiador do cara, em vez de falar, é mesmo, mano, voto eletrônico é bom, eu ganhei, Janaína Pascoal, meus filhos, tudo ganharam com essa porra dessa urna eletrônica. Ele quer o contrário, mano. Ele quer que vote o voto impresso. Então é a hipocrisia desses caras da direita que não dá pra entender. No fundo, o cara só quer ficar no poder. Porque ele sabe que vai ser difícil dele ganhar, os filhos dele sabem que vai ser difícil eles ganharem, então eles vão tentar armar um golpe de qualquer jeito, mano. Ele mesmo já falou, Bolsonaro, se não tiver o voto impresso, não vai ter eleição. Acho que o ministro da Justiça lá, eu esqueço o nome dele, mano, mandou um recadinho também lá pro Lira, que se não tiver o voto impresso, vai ter golpe. Depois pediu desculpa, como sempre, né? Esse pessoal de bem já faz merda, já tem lá o discurso de desculpa já guardado, para quando chegar a hora eles poderem falar aquele monte de baboseira. Mas, mano, eu acho uma piada. Voto impresso, pra mim, é piada, tá ligado? E outra, os caras ganharam a eleição com voto eletrônico. Por que eles reclamam de uma coisa que eles ganharam? É complicado, mano. Tá com o microfone desligado, Ivani. Continua desligado. Liga o mic. Liga o microfone. Liga o mic, Ivani. Tá. Então, só para finalizar aqui sobre a Olimpíada ainda, que, na verdade, o que eu queria falar mais era sobre isso também, né? Dentro disso, todas as coisas que eu falei. O Rafael Buzacarini, não sei se esse é o nome dele, se pronuncia dessa maneira, tá? Mas eu tava vendo aqui uma reportagem dele, que ele perdeu e tal, não conseguiu ganhar nenhuma medalha. E aí ele se emocionou muito e tal, e começou a chorar, cara. Se ajoelhou no chão e pedindo perdão por não ter ganhado a medalha. Sabe? Esse guerreiro, que saiu daqui, eu não sei quais foram as condições dele, quando na verdade era o Brasil que deveria pedir perdão para ele, por não ter colocado tudo aquilo que ele lutou, que ele conseguiu para chegar lá, e pelo menos disputar. Ele disputou de maneira... Porque perder... Muitos vão perder, nem todo mundo vai chegar lá e vai ganhar o ouro. Claro que não, a prata, e não vai ganhar nenhuma medalha. Isso vai acontecer, é normal.
E ele não tem nada que pedir perdão pro Brasil. O Brasil tem que pedir perdão para ele, tá? Porque ele foi lá, deu sua cara para bater, foi lá competir, honrou o Brasil, apesar de eu achar que o Brasil não merece honra nenhuma nesse momento, é um Brasil da vergonha, é um Brasil que voltou a ter pessoas pegando doações de ossos, se aglomerando em filas para pegar doação de ossos, entendeu? Porque nem as pessoas que têm um coração bom, mas que também não têm condições, também não conseguem ajudar muito. Então, então ele não tem que pedir perdão para ninguém. O Brasil tem que pedir perdão não só a ele, mas também para essas pessoas que estão pegando ossos aí em açougue, pegando resto de comida em lixo, coisa que as pessoas falavam que o PT ia fazer isso aí se entrasse. Hoje nós vivemos uma Venezuela no Brasil, ainda não está ainda ao extremo, e Deus ajude que não continue, Deus ajude que mude, que eles acordem para isso, mas isso já está acontecendo no Brasil. E amanhã, né, dia 1º de agosto, vai ruralistas, grandes empresários, a turma que tem dinheiro, que está feliz nesse momento com o presidente, que paga pouco salário, ganha muito dinheiro, tá? E eles vão lá amanhã bater palmas para o presidente. Aí eu pergunto para vocês, será que aquelas pessoas que estão pegando ossos lá nos açougues, será que eles também vão? Será que os funcionários desses empresários, eles vão fechar os comércios deles amanhã, os funcionários dele também ir lá aplaudir o Bolsonaro? Eu acho que não. Então é isso aí que eu estou achando muito ridículo. Então, você vê uma manifestação que vai para a rua para pedir essas coisas que eu estou falando aqui, que pessoas voltem a se alimentar melhor, que voltem a ter um trabalho digno, ganhando um salário digno, que possam viajar para fora, que possam fazer as coisas acontecerem na vida, dar um pouco de, não vou falar nem de luxo, mas um pouco de conforto para a família. Você entendeu? Um pouco de conforto para a família, só isso. Trabalhando, não é roubando, não. Mas eles colocam tudo de um jeito que pessoas, de repente, têm um pouco de ambição na periferia. Tem ambição, existe ambição na periferia. E o moleque não consegue arrumar o trampo, o que ele vai fazer? Ele vai roubar. A culpa é do governo? Não, a culpa é do cara, do próprio cara. Mas quem coloca ele nessas condições é o próprio político. Porque eles têm tudo. Eles têm carro, têm paletó, têm auxílio moradia, morando na cidade. Isso não corta. Por que não corta? Se o Brasil está todo fodido. Então isso está errado, pô. Então a gente vai aplaudir, vamos pra rua amanhã aplaudir. Eu vou sair da minha casa no domingão para ir lá aplaudir o Bolsonaro pelas coisas boas que ele tá fazendo. Que coisa boa que ele tá fazendo pro povo pobre? Pode estar fazendo pro povo rico, mas não pro pobre. Beleza, galera? Essa aí é um pouco da minha indignação de hoje aí. Fábio, se quiser, manda bala aí. Só acrescentando um detalhe, né, que no começo eu falei sobre um pequeno grupo barulhento aí que apoia ainda esse presidente, que causa um desserviço, vou ser repetitivo novamente. Além desse grupo, tem um grupo econômico que defende isso, que são as reformas que vai contra o povo, a reforma que foi a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a retirada dos direitos, a destruição do Estado sendo entregue para grandes empresas. Então, esse grupo de empresários egoístas, né, capitalistas, que querem sugar tudo que o Estado tem para um pequeno grupo, não é o Estado servindo o povo, é o Estado servindo eles. O Estado não pode servir o povo. Né? Quando o Estado serve o povo, é assistencialismo. Né? Assistencialismo com esse sufixo, porque é como se fosse uma doença. Né? Quando a gente usa o sufixo, é como se fosse uma doença. E não é. Não é uma doença. Porque o que eles querem é se servir do Estado, que o Estado seja exclusivo para eles, e não para o pobre trabalhador, aquele que não tem chance, aquele que não tem recurso. E é isso, gente. É inadmissível a gente olhar para uma passeata amanhã, que para mim se chama o Dia do Orgulho Gato, não tem outro nome. Que é isso. E eu acho que orgulho eles não têm. Eles tiveram que procurar uma pauta para defender, porque eles não têm mais como defender o indefensável. É um presidente que agora é refém do Centrão, ou não, porque ele sempre foi o Centrão, isso não é eu que estou dizendo, ele disse. Ele é o Centrão, e eu concordo que ele sempre foi do PP. É isso também. Se lembra, é um partido onde estava o Paulo Maluf, né? Que dispensa apresentações, todo mundo conhece a história do Paulo Maluf, né? O quanto ele roubou durante seus governos aqui em São Paulo, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe como é que é composto o Centrão, e aí a gente volta a falar um pouco sobre o ranking dos partidos mais corruptos que a gente tem no Brasil, né? Eles sempre falam, né, colocaram sempre ali, né, martelaram, a mídia martelou muito o PT, né? Quando eles queriam derrubar a Dilma, né, era o PT, parecia que o PT era o partido mais corrupto do universo. Mas se a gente olhar lá no ranking de corrupção, a gente vai encontrar outros partidos lá em cima. E eu vou surpreender a galera.
O PT não é nem o terceiro, tá bom? Então vamos lembrar aí do PP e do DEM e vamos ver qual é a colocação que esses dois partidos que são base governista hoje, tá bom? E é isso aí, pessoal. E a última coisa que eu queria falar rapidinho, gente, de novo, eu tô pior que a deles mesmo, cara. O que eu queria falar, que a gente estava falando nos bastidores também, o Jânio aqui, é a questão que tem da visibilidade do que esses caras vão fazer. Por exemplo, a manifestação de amanhã, totalmente contrária à que foi feita atrás, se junta ali os trabalhadores, vai correr atrás e tal, até pessoas também que se comovem também com essa crise que está o Brasil, que só nós somos pobres e conseguimos enxergar, e tem alguns pobres que não enxergam isso. Ele vai no mercado, paga 30 pau no pacote do arroz e acha que tá certo, que tá legal, que tá bom. Então, a visibilidade que eles passam, eles têm condições. A gente aqui no canal, que tá falando com o Jean sobre isso agora há pouco, a gente não consegue pagar, por exemplo, uma parada pra gente melhorar o canal, pra fazer um vídeo melhor, porque é difícil. E a gente também não tem nem coragem de querer ficar cobrando das pessoas, tal, vocês podem ajudar a gente aqui e tal, até porque a gente é um canal pequeno, a gente tá começando agora e tal. Mas esses caras não, esses caras eles vão para lá, então já montam uma estrutura para receber a população deles. Você vê que as motocicletas dele, o presidente fala que é os entregadores de iFood. Cara, lá só tem moto acima de 70 mil reais, pô. Você vê de repente uma motinha lá no meio, lá, baratinha, tá? E no meio daquela turma deles lá, que não chega a 6 mil e fala que é 1 milhão, e é tudo mentira. E eles passam isso daí, a pessoa vê, nossa, 1 milhão, e de repente nem comenta mais sobre esse assunto, ficou naquele negócio na cabeça. Nossa, o presidente é muito forte no Brasil, todo mundo gosta dele. Quem gosta dele? O pessoal do cercadinho, que ele fala e fica, isso mesmo, sim, parabéns, né? Sabe? Aquela coisa ridícula, mano. Ridículo. Os caras fazem o protesto deles lá em Brasília. Não é igual aqui a pessoa vai, vamos para Paulista, eu moro em São Paulo, vou para Paulista, eu moro em Belo Horizonte, eu lá, eu moro em Minas e tal, aí vou ali para praça, sei lá, sabe? Não, os caras são boys mesmo, tá? Os caras saem da região deles, larga tudo, pega o seu aviãozinho, o seu jato, ou junta os seus ônibus, embica lá para Brasília. Por quê? Porque tem condições. Você acha que o povo trabalhador mesmo, que tá pegando osso, você acha que ele tem condições de fazer isso aí? De ir lá para Brasília apoiar o presidente? Então acorda, gente, vamos acordar. Vocês estão vivendo que mundo, pô? Eu vejo camarada aqui no Facebook pobre, pô, igual eu, que pega busão lotado, se lasca pra caramba, aí se fode no dia a dia, meu. Desculpa até a palavra. Pra vir falar que o cara é bom em quê? Seu salário diminuiu, as coisas pra você aumentou, o gás é 116 conto, irmão. Acorda, pô, você tá vendo aonde? Vai lá bater palma pro cara, você não pode, porque amanhã você vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar amanhã, porque seu patrão não vai deixar você ir lá. Fala pro seu patrão, não, me libera, patrãozinho, pra mim ir lá. Pra mim ir lá amanhã aplaudir o presidente e falar, não, pode deixar que eu resolvo pra você, meu brodinho. Relaxa. Fica aí que eu dependo de você trabalhando. Vamos pra rua trabalhar na pandemia. Vamos pra rua, vamos, meu povo, vem trabalhar. Enquanto eu fico em casa. A firminha dele tá funcionando. Ah, morreu um não. Morreu aquele lá, nós coloca outro no lugar. Foda-se. E é isso. Então acorda, gente, acorda. Não é que eu sou contra empresários, não. Tudo bem. A gente precisa deles tanto quanto eles precisam da gente. Isso é fato. Só que é o seguinte, quando você começa a trabalhar, ali, ó, passou um mês, você recebeu seu salário, os caras estão te devendo no mínimo 3 dias, que a folha já fechou. Ele já tá te devendo 3 dias, então você não deve nada para ele. E nem ele para você. É uma troca, é um recíproco, entendeu? Então é isso. Então ninguém tem que pagar pau para ninguém. Fazer sua parte e receber justamente. Não é você trabalhar igual um condenado e receber uma miséria de salário e falar que tá tudo bem, cara, que tá errado. Ninguém quer isso, não. Os caras não pensam nisso, os caras não falam nisso. Socialismo é ruim? Você tem um pouco mais e dá para quem não tem? É ruim isso aí? Não é, o certo não é dar, mas você dá um emprego digno para essa pessoa trabalhar? Para gerar mais emprego? Não faz isso então, mano. Pelo amor de Deus, gente, acorda. Acorda. Se você for pobre, tenha vergonha na cara. Eu sei que você não vai, né? Porque você não vai. Quem vai é rir. Essa é a verdade. Isso aí, Vânia. Agora a gente vai encaminhar pro final aí pro nosso mestre de cerimônias aí, o Jânio, né? Boa, já manda bala aí, Jânio. Já faz encerramento aí. Sabe o que eu ia falar? É o seguinte, o gabinete do ódio é muito poderoso. Os caras conseguem fazer uma manipulação na mente da pessoa, que nem a Ivânia mesmo falou, você tem amigos próximos, amigos, mano, que são pobres, de classe baixa, e os caras conseguem apoiar um governo desse ainda e sempre vir com aquele mesmo discurso de a culpa é do PT, a culpa é do socialismo, a culpa é da esquerda. Ah, se eu tô com uma blusa, eu vou ter que tirar minha blusa e dar pro mendigo vagabundo do lado e vou ter que ficar com frio. Na cabeça deles, o socialismo é isso. Porque o gabinete do ódio, mano, ele é muito forte. Isso aí começou lá atrás.
E aí, mano, a gente, em geral, que eu falo, nós todos, o pessoal da esquerda, né, mano, dessa pauta mais socialista, demorou de se ligar, que os caras já estavam trabalhando há muito tempo com isso, entendeu? Por isso que hoje em dia os caras, infelizmente, ainda estão alguns passos na frente, tá ligado? Nessa parte de web, porque eles conseguem fazer uma manipulação muito forte, tá ligado? Faz com que o povo pobre, aquele que tá do nosso lado, que pega o ônibus lotado, tá ligado? Que toma sova da polícia, tá ligado? Que é discriminado, ele faz com que essa pessoa acredite que isso é culpa da esquerda, é culpa do socialismo, tá ligado? Põe na cabeça deles isso e é difícil da gente conseguir tirar. Por isso que o nosso canal, vários outros canais, é importante, tá ligado? Pra tentar mostrar pra galera também o outro lado, né, mano? Que não é esse, não é o lado do mal, é o lado do bem, né, mano? A gente vai finalizando essa live aqui. Hoje foi um papo mais reto, um papo rápido, mas só lembrando pra galera que amanhã, né, mano, às 15 horas, né, mano, vai ter uma live aí com o proprietário da G King Laws, né, mano? A gente vai falar sobre empreendedorismo, né, mano? É uma coisa muito importante, que é uma pauta legal, porque o pessoal a meritocracia sempre acha que quando a pessoa consegue uma coisa com a sua própria força, com o seu próprio esforço, não depende do Estado. E a gente sempre briga aqui que o Estado é muito importante. A gente acha importante ter empresas, né? Ter grandes empresas também para gerar emprego, para fazer tudo o que tem que fazer. O capital é importante, mas o social também é muito importante, né, mano? Por isso a gente não pode esquecer disso, né? A gente só queria lembrar disso hoje. Então amanhã, às 15 horas, ao vivo no Facebook, dá um pulo lá, não esquece, compartilha, avisa todo mundo aí, que a gente vai estar fazendo mais uma live, certo? Tamo junto, galera. Pode dar suas considerações finais aí. Isso aí, galera. Essa G-Log 15, Jane, fala só o nome de novo aí para mim, por favor. Certo, então, é uma loja de roupas e tal, que tá em Guarulhos lá, e amanhã vocês vão saber bastante sobre isso, o que ele passou nessa pandemia, e é o seguinte, cara, a gente nem sabe se ele é bolsonarista, se ele é petista, se ele é de esquerda, se ele é de direita, isso não tem nada a ver, é um bate-papo, a gente tá aqui pra bater papo, a ideia não é de guerra com ninguém, é trocar ideias, entendeu? Colocar o que eles querem com o que a gente quer, e colocar isso em conciliação, não é guerra com ninguém. Mano, eu acho um absurdo, nós que somos brasileiros, ficar tretando um com o outro por causa de Lula ou de Bolsonaro ou de, sei lá, qualquer outro político, por causa de direita, por causa de esquerda, sendo que muitos nem sabem o que é isso. Então, galera, é trocar ideia pra gente entrar no consenso. Onde a gente vive, tem 4 tipos de ideias. Um é socialista, outro é capitalista, outro é de direita, outro é de esquerda, e os 4 sentam e trocam ideias. Eles fazem aquilo virar uma união. E ali, dentro daquela união, vê o que é melhor pro povo, entendeu? Pra nação, no caso de Portugal. E tinha que ser feito isso aqui no Brasil, da nação brasileira. É isso, não é guerrear, não. Não é perder a eleição. Ah, perdi a eleição, então eu tenho que matar porque eu tinha que ganhar. Não, não é isso. Então entenda, não é guerra. A gente não quer guerra. Eu acho que todo mundo quer paz. Eu acho que o povo quer mais paz ainda. Se as outras pessoas não querem paz, é porque eles querem alguma coisa que é bem diferente do que a gente quer, que é apenas comer e ter uma vida digna. Só isso. Beleza, Fábio? Termina aí, é nóis. Obrigado, galera. Valeu. Boa, Ivani. Lembrar que só o povo salva o povo, né, gente? Não vou fazer consideração porque eu já fiz, acho que o resumo que eu pretendia fazer. E só quero dizer aí, salve os progressistas e salve visões periféricas. E bora lá. Amanhã estamos... É nóis. Tchau, tchau.